confesso a você, eu fico aqui, sabe, pensando como é bom ver os irmãos unidos dessa forma. Confesso que senti a presença de Deus aqui, me segurei para não, como se diz, entrar em mistério, falar em línguas, né? Que a gente também tem esse domínio, mas a gente fica feliz em ver pessoas com sede da palavra. E o Espírito Santo, logo no começo da live, Deus me mostrava uma mulher nesse grupo, que está nesse grupo. Você tá buscando, você está precisando de um renovo. E você disse para Deus, se ele não estava te vendo, pelo que você está passando, as suas angústias que está apertando teu coração. Mas eu quero dizer para você que Deus está te vendo. E a palavra que está sendo hoje, é para trazer esse renovo para líderes. Amém, Jesus. Para líderes, viu? Eu vou dizer para você que está assistindo essa live nessa hora, o Espírito Santo já está te visitando. Seu coração ficou pequenininho assim, ó, mas vai crescer de uma forma maravilhosa depois desta palavra. Amém? Amém. A nossa palavra está escrita aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30. É uma história que fala sobre Davi. E Davi, todo mundo sabe que Davi tinha sido eleito rei da parte de Deus pelo profeta Samuel, ungido, consagrado, mas não empossado rei diante das pessoas, porque as promessas do Senhor têm um determinado tempo para se cumprir. Muitas delas porque a gente precisa estar preparado para também saber gerenciar aquilo que Deus nos entrega. Tá? Tem pessoas aí no nosso grupo que não está vivendo algumas coisas ainda porque Deus está te preparando para te dar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi usa uma tática. Saul fica sabendo que Davi foi ungido a rei e passa a perseguir Davi. E Davi aqui, então, vai morar no meio dos inimigos. Davi pega cerca de 600 homens e vai para o meio dos inimigos para fugir da ira de Saul. E a Bíblia vai dizer que ele se envolve com aquelas pessoas lá, com o rei dos amalequitas, e ele dá uma cidade para que Davi venha morar no meio deles, chamada Ziclac. E Davi começa a morar ali e começa também a viver uma experiência. Qual era a experiência? Davi tinha que se fazer nome, porque Davi já era conhecido por alguém que tinha se levantado contra o Golias, contra o gigante. Mas Davi também tinha que fazer aquilo que ia agregar no seu ministério, no seu reinado. E ele começa a invadir aquelas pequenas cidades, tomar despojos, vencer inimigo e dividir com os reis, com o rei dos amalequitas daquele lugar. Só que eles começam a criar olho, porque eles eram costumes de tomar reinos. E agora, o rei dos amalequitas, soprado por Satanás, um plano: nós vamos agora invadir Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que eles queriam contar com Davi para Davi fazer esse tipo de coisa. Só que tem um detalhe: Davi não era bobo, Davi não ia se levantar contra a sua nação, a nação que Deus havia ungido para ele ser rei. Eles não sabiam desse detalhe, mas Davi estava ali. E quando eles começam a se reunir, alguém diz: olha, vamos pegar Davi agora, e como ele é Davi, tem esses 600 valentes aí, Davi, os caras cortam tudo, os caras brigam com todo mundo, os caras matam, os caras destroem, os caras não tem nada. Claro que aonde Deus está presente, meu irmão,
o diabo pode até se levantar, mas a tendência do diabo é cair. E pela espada do crente, pela espada daquele que serve, pela espada daquele que tem compromisso, pela espada daquele que se dispõe a estar diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Davi, numa dessas investidas, sai, leva 3 dias praticamente fora, porque ele ia, matava, tomava os despojos, trazia para sua família, trazia alimento, trazia ouro, trazia prata, e dividia parte daquilo ali com o rei dos amalequitas. E eles perceberam que, de certo modo, Davi não ia se submeter a eles. Então, o que eles fizeram? Invadiram a cidade de Ziclac, que nós estamos aqui no versículo 30. E Davi, quando chega lá, a cidade estava queimada, e suas mulheres, seus filhos, seus 2 filhos, e todas as mulheres daqueles homens também foram levadas cativas, presas. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Davi se entristece muito. Mas o ponto que eu quero chegar, para você que está me assistindo nesta hora, é que Davi não estava mal com Deus. Davi não estava em pecado. Davi não estava em adultério, Davi não estava em prostituição. Davi simplesmente estava fazendo algo que era corriqueiro na vida dele, mas tinha um detalhe. O rei Davi estava fazendo algo por conta própria. Não era a ordem de Deus ele fazer o que ele estava fazendo. Preste bem atenção nisso. Davi não estava em pecado, não estava em problema com Deus, mas quando chegou em casa, a desgraça, desculpa a expressão, tinha batido a sua porta. A peleja tinha chegado e levado todos aqueles lá, e aí, meu amigo, começa a vir as questionações, o questionamento. Porque havia primeiro a promessa de Deus. Som. Oi. Está ouvindo agora ou não? Não estamos te escutando. Oi, alô. Eu estou ouvindo, Rita. Alguém está ouvindo aí? Nós estamos ouvindo sim, Rita. Deve ser problema no seu comunicador. Eu estou ouvindo bem. Eu não consigo escutar ele. Vocês estão escutando? Eu estou ouvindo bom também. Estamos sim. Amém, Estamos pastor. ouvindo. Pronto. Posso prosseguir? Continua aí. Pronto. E o que acontece? Davi não estava mal com Deus, não tinha pecado, não tinha errado. E aí começa a vir os questionamentos. Tem gente nesse grupo aí, nesse grupo, nesse exato momento, na mesma situação. Você está perguntando por que isso, por que aquilo outro? Por que o Senhor fechou essa porta? Por que o Senhor não está permitindo tais coisas? Irmãos, aprenda uma coisa. Deus, ele nos deu a promessa. Mas para ela se cumprir, há um processo até chegar ao cumprimento desse projeto. Quem tem que permanecer na visão de Deus sou eu. E os homens de Davi começam a questionar Davi, ao ponto de pensar até mesmo em apedrejá-lo. Pastor, o senhor não leu o texto ainda. Está aqui, 1 Samuel, capítulo 30. Eles dizem até que vão apedrejar Davi. Talvez você, meu irmão, está aí me ouvindo agora. Tem pessoas até duvidando que você é de Deus. Que o Espírito Santo fala por você, que Deus lhe usa. Mas o fato de você ser de Deus não quer dizer que você, no seu processo, na sua rotatória de chegar até a bênção, você não vai passar nenhuma luta, nenhuma prova. Você não vai enfrentar, principalmente daqueles que te apoiam. Quem estava questionando Davi na liderança não foi pessoas de fora, não. Foi homens de dentro lá. E a Bíblia fala que Davi começa a chorar durante 3 dias, chora. E aqueles homens também começaram a chorar.
Isso é normal você se abater. É normal você se sentir, sabe, afligido por algum momento. Você se sentir, sabe, afetado por alguma situação. Eu estou vivendo isso, irmãos. Sabe? Mas tem um detalhe nesta palavra. Qual foi, pastor? Davi não ficou chorando o tempo todo. Davi não baixou a cabeça o tempo todo. O fato de você, às vezes, sentir, não quer dizer que a unção foi embora, não quer dizer que o Espírito Santo vai deixar de falar com você, vai deixar de te usar porque não aconteceu determinada coisa, porque o ministério não deslanchou, porque você ainda não conquistou aquela pessoa da sua família. Eita, Deus está falando com gente nesse grupo aí agora. Está falando com líder, com liderança. Você é líder. O alvo do diabo é o cabeça. Não é a cauda. É quem está à frente. E a Bíblia vai dizer, só para a gente se atenuar aqui, versículo 6 do 30 diz assim, irmãos. Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejaram, pois todo o povo estava em amargura de alma, e cada um por seus filhos, por suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor. O diabo até então estava perseguindo, enquanto era o trono, Davi não sentiu nada, ninguém sentiu nada. Mas quando o diabo mexeu com a família, com o interior, com a metade de Davi, e outras, vou dizer para vocês, o diabo está mexendo em muitos aqui na família. Na família. Na família que está lhe abatendo. Lá na família que está fazendo você pensar em desistir. É na família que você se sente desacreditado. Você está entendendo, sim ou não? Então, o que acontece? Davi agora se vê numa situação de pessoas que estavam ao lado dele ali. Pessoas que eram para estar fortalecendo. Pessoas que eram para estar pegando. Não, mas vamos vencer esse Exu do inferno que se levantou, esse demônio maldito, essa peleja de Satanás, essa macumba que lançaram, essa palavra de morte que lançaram. Aí eles agora começam a ir contra Davi. Mas tem um detalhe, irmão. Pastor, bispo, apóstolo, servo de Deus, servo que está me ouvindo. Mantenha-se no foco. Porque quem prometeu é fiel e justo para cumprir a promessa. Ele é fiel e justo para cumprir o que ele te prometeu. Se um dia Deus falou algo, pô, um profeta de Deus para a tua vida, pode esperar, vai se cumprir. Você pode estar em outro país, não quero nem saber. Vai ser lá que Deus preparou, está preparado e já que está confirmado por Deus para a tua vida. A Bíblia vai dizer que ele se fortalece no Senhor. Que é isso que nós temos que ter. Você lembra disso quando Josué foi orar? Eu falo isso sempre. Josué, quando estava diante da muralha, depois das 12 pedras que lançaram no Rio Jordão se abriu, se depararam com as muralhas. Josué sai diante daquilo ali, aquela muralha, aquela fortaleza, e se vê acuado. Então ele sai para orar. Só que tinha um detalhe, irmão. Quem sai para orar tem que estar preparado para ver o natural de Deus acontecer, porque ele está orando. E aí me aparece um anjo com a espada desembainhada. E Josué, a pergunta de Josué. O cara ficou desfocado da visão por causa do problema, por causa do momento. Josué és tu um dos deles ou um dos nossos? O cara com a espada na mão. Se fosse o inimigo, tu acha que o inimigo ia perguntar nada? O inimigo ia dar uma facozada no pescoço dele e arrancar do outro lado, rapaz. Sim ou não? Mas mostra que ele estava desfocado. Porque naquela hora ali,
o diabo conseguiu descentralizar, como ele estava tentando tirar Davi do foco, tirar Davi da visão, tirar Davi do momento com Deus. E aí o que acontece, meu irmão, minha irmã, Davi se fortalece no Senhor. Olha, o mais bonito dessa palavra vai vir agora. Versículo 7, que diz assim: Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, eu te rogo que me aproximes da estola sacerdotal. E Abiatar se aproximou e a estola sacerdotal de Davi. Volta para a palavra e olha para mim aqui. Ei, você vai pular agora aí. Porque Davi, eu vejo Davi se manter na presença, no equilíbrio que o homem de Deus tem que ter em certas situações, em certos momentos. Davi vai e pede o sacerdote para se aproximar da presença, porque a estola sacerdotal, você sabe que existia 2 pedras no peito do sacerdote, chamada Urim e Tumim, perdão, Urim e Tumim. E essas pedras eram usadas quando o rei ou quando alguém ia consultar a Deus, uma pedra que dizia não e a outra dizia sim, era mais ou menos isso. E aí Davi vai consultar o Senhor. Outra coisa, Davi poderia exigir, poderia simplesmente nem como se diz, pediu o sacerdote, ele poderia entrar lá e fazer o que ele tinha que fazer, mas o respeito de Davi por uma autoridade maior do que ele, maior na unção, maior na vida com Deus, maior no chamado. Ele vai lá, ele não quebra protocolo porque estava passando por um problema. Ele não quebra costume porque estava com problema. Não. Davi, ele simplesmente faz o que tem que se fazer. Porque às vezes o pastor desequilibrado, o irmão desequilibrado, esquece que é crente, esquece que é pastor, esquece que tem que fazer o que é certo, esquece que tem uma autoridade naquela igreja, esquece que tem alguém que está acima dele, que agir por cima daquela autoridade, e Deus não honra. Veja o equilíbrio de Davi naquela hora. Irmãos, primeiro ele vai até a presença, se fortalecer. Mas ele não quebra nenhuma regra. Davi se mantém no comando de Deus, abaixo. Porque a hora de ser rei ainda não tinha sido imposto o rei ainda. Ele era apenas um ungido. Você está entendendo? E tem muita gente que é só ungido e quer passar por cima dessas autoridades. Quer fazer aquilo que não lhe cabe. Quer saber aquilo que a unção não lhe permite a fazer. E Davi, então, o sacerdote vem e se aproxima de Davi. Eita glória, alabassura e bicalamás. Ele se aproxima nesta hora e aí Deus responde a ele. Agora, você vê o temor de Davi. Perguntar a Deus se pode buscar a família. Eu garanto a você, se fosse eu, se fosse você, que soubesse que meu familiar está sequestrado, às vezes a gente não quer nem esperar nem a polícia, quer ir para cima. Eu mesmo sou bravo, viu, pessoal? Não vou mentir, não. Eu não vou mentir, não. Eu vou para cima do diabo. Porque eu sei, irmão, eu sou humano, mas naquela hora, Davi se manteve no equilíbrio. Coisa linda, não é verdade? Você acha que Deus ia dizer para Davi, não? Claro que não. Mas ele não quebrou os protocolos. Ele agiu conforme aquilo que tinha que ser feito. Tinha sacerdote na casa, tinha profeta na casa, tinha unção maior do que ele na casa, e ele, humildemente,
ignorou tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Não, eu vou fazer o que é certo nesta hora. E a Bíblia vai dizer que ele fez isso. O Senhor mandou ele lá. E quando Davi sai com seus homens, no meio do caminho, 200 homens dos 600 ficam no meio do caminho porque não aguentaram a caminhada. Pediram para ficar. E Davi chega a um determinado lugar e encontra um servo de um daqueles homens que levaram a família de Davi, um egípcio. E Davi, ele pede a Davi para não matar ele e conservar, nem contar o Senhor dele, que o Senhor só deixou ele porque ele estava doente. Duas coisas eu vejo aqui nessa passagem. A primeira, que eu não queria nem tocar muito, que é justamente dos 200 que fica na beira do rio, com a bagagem de Davi. E esse outro homem que foi abandonado pelo seu Senhor. Davi vai e diz a palavra do Senhor. Você vai ver o término desta palavra, que aí do versículo 21 em diante, você vai ver que Davi vai lá e Deus dá vitória sobre mais de 3.000 homens, e nenhuma das mulheres, nenhuma das crianças foram tocadas, molestadas, porque aquilo que, olhem, preste bem atenção, aquilo que Deus te preparou e te deu é teu. Satanás não pode tocar. Você está aí preocupado se vai perder o cargo, se vão mexer. Ei, quem te deu foi Deus. A unção que ungiu foi Deus. Deus disse a Pedro, não torne impuro aquilo que o Senhor santificou. Então, o que Deus te deu, aquilo que Deus fez por você, está feito. Aquilo que o Espírito Santo te ungiu, não fique preocupado, não. Deus te deu. E aí, quando Davi volta, os mesmos homens que ajudaram Davi a conquistar foram os mesmos homens que levantaram uma mini rebelião, uma mini questão, que na hora eles passaram 3 dias catando os despojos. Olha o que Deus fez com Davi. Tudo, olha, que era daqueles inimigos, passou a ser de Davi: ouro, prata, animais, especiarias, bebidas, vinhos caríssimos, pano caríssimo. Davi ficou 3 dias com aqueles 400 homens catando hoje. Aí, quando chega na beira do rio, que foi essa pregação que o meu apóstolo Neil fez outro dia, se eu não me engano, falando sobre esses que da caminhada cansaram, justamente aqueles que às vezes não têm o seu ritmo. Você está aí questionando porque ciclano é isso, ciclano é aquilo, vou ter que tirar, vou ter que fazer isso, vou ter que... Não vai dar para continuar comigo aqui. Porque isso, estou falando com gente aí, viu? Ei, não dá para ficar aqui comigo, porque ele não tem o teu ritmo. Ele não tem a tua pegada. Ele não tem a mesma determinação, a mesma fé que você tem. Não tem como seguir você. Você é rápido, você está ligado no trono, você está ali tirando lasca do braseiro que vem da glória. E ele só está pegando a pontinha que cai de você. Então ele não pode estar nunca no teu nível. Ele não pode estar nunca ser exigido como você. Você está entendendo, sim ou não? Então, essa pessoa que você talvez está pensando em parar lá, ou você que pensou de parar porque você não teve o ritmo de alguém, do seu pastor, do seu líder, continue fazendo, mas faça naquilo que Deus coloca no seu coração, faça o seu melhor, porque tu também tem chamado, ainda não está no nível do líder, não está no nível do cabeça. Vai chegar lá, vai, mas nesse exato momento, Deus quer te usar com aquilo que você tem. As bagagens ficou na beira do rio lá atrás, vocês vão ler no texto aí, que eu não vou me atenuar para não ficar grande. O que acontece? Eles serviram para alguma coisa. Você está se sentindo inútil porque parou as coisas, porque a pandemia apertou, porque isso, porque aquilo outro. É normal. Mas Deus tem um chamado na tua vida. E Davi, como líder nesta hora, ele diz assim para aqueles homens, os maus, né? Porque tem sempre aqueles que não te acompanham no teu pensamento. Uma hora vai se rebelar para ser contra você, para falar mal de você, para dizer que você não presta, que você não tem chamado, que aquela obreira tal, que não sei o quê, que é isso, que é aquilo outro. Tem isso tudo, irmão. Tem isso tudo. Mas você não pode esquecer
que quem te chamou foi Deus. Talvez naquela hora cansaram, tomaram conta das bagagens, mas aquela função ajudou. E se você jogar a bagagem que Davi estava carregando, diz a palavra, é para os homens ficar livres, mas leve para poder adiantar e chegar nos inimigos mais rápido. Tem bagagem que a gente tem que deixar lá atrás. Eita glória! Tem bagagem que você tem que deixar lá atrás, viu? Tem bagagem de comportamento, de visão. Tem bagagem que você acha que... Mas Deus quer usar aquela pessoa que está lá atrás também. Viu? Então, eu quero deixar a minha participação e eu quero fazer uma oração aqui, porque Deus me diz claramente aqui que não é uma pessoa só. Várias pessoas que estão assistindo aí agora estão se sentindo dentro dessa palavra. E Deus, ele quer fortalecer. Você não é inútil. Deus está contigo. Só que agora você só está servindo para olhar uma bagagemzinha. Mas vai chegar o momento que você vai tomar conta de coisas grandes, coisas maravilhosas. Deus vai preparar para a tua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos aí, em nome de Jesus. Se você tiver um copo com água, eu particularmente gosto de usar, tá? Prepara um copo com água aí, o meu já está aqui na minha mão, viu? Pai amado, Pai querido, soberano Deus. Davi se viu numa sinuca de bico, num estreito, numa dificuldade. Mas o Senhor, meu Pai, prevalece na nossa vida. Porque a promessa de ser rei estava de pé. Mas Davi simplesmente voltou e se fortaleceu em ti. Porque aquelas lutas que Davi estava vivendo estava simplesmente fortalecendo o homem Davi, o ego de Davi. Eu chego, arrebento, eu chego, faço, eu vou lá, destruo, eu faço aquilo outro. E quando ele se viu atingido por uma mazela dentro da sua casa, Davi se sentiu apertado, chorou. Como tem gente agora me ouvindo nesse momento, Senhor, com vontade de desistir, parar o ministério. Sabe, parar de até mesmo ir à igreja. Parar tudo, porque às vezes parece que o Senhor abandonou. Parece que o Senhor deixou de lado, Deus. Mas existe, meu Pai, nesta hora, o conforto da tua presença. Então, enche esse vaso com tua presença, Senhor. Enche esse vaso com tua unção. Esse vaso que está com enfermidade, que está doente, está com caroço, que está com um problema sério, já foi no médico, Senhor. A pressão está subindo todo dia. A partir de agora, o Deus vivo que está passando na terra inteira, está passando onde você está neste momento, está queimando esse caroço, está queimando essa enfermidade. Está lhe mostrando que nessa luta que você está passando, ele está te fortalecendo, está te dando entendimento, está te dando sabedoria, está te dando força. Essa pessoa que está passando essa peleia dentro de casa, meu Deus. Visita aí agora. Pai, coloca a tua mão poderosa e queima todo mal-estar, todo problema, todos aqueles que estão, Senhor, neste momento, sabe, até mesmo desesperado para desistir. Seja amarrado o problema, seja amarrado aquilo que o diabo tem se levantado. Eu não estou nem aí se estão fazendo macumba para mim, eu não estou nem aí. Pode fazer. Mas meu Deus está comigo. Meu Deus está contigo aí onde você está. Meu Deus não desistiu de você, ele tem projeto. Isso é só para te fortalecer, para te levantar. Tu não entende agora, mas tu vai entender quando tu terminar esse processo que tu está passando. Pai, eu te peço, consagra esta água. Que o Senhor seja cura, seja libertação, transformação de vida para essa criatura que está me ouvindo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a família de cada um que está aqui. Olá, o casamento, Senhor, que a luta está grande. A discordância, sabe, a falta de temperamento. E às vezes a pessoa consegue ser pastor dentro da igreja, mas não consegue ser pastor dentro de casa. Dá sabedoria, Senhor. Dá entendimento.
Mostra a ele, meu pai, como saber agir, como Davi soube agir diante daquela rebelião que o diabo estava montando. E Deus é fiel. E quando Davi chegou naquele lugar e dividiu os despojos para todo mundo, igual, em parte igual, porque o reino de Deus é assim, salvação é para todo mundo. Não tem melhor nem maior, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem título, não tem pastorado, não. Nós somos todos iguais diante de Deus. Agora, o galardão, quem vai nos dar é o Senhor. Então, meu Pai, eu te peço simplesmente por essa criatura. Seja o Senhor a força, sobre essa criatura, sobre essa pessoa que está sentindo a presença nesta hora, em nome de Jesus. Tomemos desta água e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu agradeço a minha oportunidade e, desde já, eu vou estar orando por todos do grupo, tá? A gente tem um ciclo de oração pela família todo dia às 6 horas, temos vários horários de oração e a gente vai estar aqui à disposição para orar, tá bom? Muito obrigado, missionária Rita, minha pastora, e os meus pastores aí do grupo presentes, tá bom? Quando o Ciro lembrar de mim na hora da oração, lembra da cabecinha quadrada. Pastor, cabecinha quadrada. O Bob Esponja, eu não me importo. Deus lembra aquele pastorzinho da cabecinha quadrada. É ele, bicho. Aquele pretinho lá. Aquele pretinho. Ora, pô, abençoa ele. Eu sei que você é abençoado. E eu agradeço, viu? Deus ilumine a todos. Amém, pastor.